Vai trazer informações aqui no Jogo Aberto pra gente. Igor, é o seguinte, queremos saber se Pedro tem já data de retorno confirmada, porque muita gente se surpreendeu que ele antecipou em um mês, mais ou menos, a recuperação e é um jogador essencial e que faz muita falta ao Flamengo e principalmente à seleção brasileira. Bom dia pra você. Bom dia para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham. Pois é, né? Um mês antes do previsto, Pedro está de volta ao Flamengo depois de uma grave lesão no joelho esquerdo. Foi reintegrado ontem ao grupo e pode voltar a jogar já na semana que vem. O Pedro, que para quem não se lembra, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro do ano passado, durante um treinamento da seleção brasileira. Teve que passar por cirurgia e ficou 7 meses longe dos gramados, está retornando agora. O clube divulgou imagens do Camisa 9 treinando no Ninho do Urubu com os companheiros, sem qualquer limitação, recebendo instruções do técnico Felipe Luiz, e o retorno dele aos jogos vai depender da evolução nos treinamentos. Amanhã o Flamengo viaja para a Venezuela, onde na quinta-feira estreia na Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá vai para Salvador, onde no domingo encara o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E durante esses 4 dias que a delegação ficará longe do Rio de Janeiro, o Pedro permanecerá treinando no Ninho do Urubu com um grupo de jogadores que não viajou. E aí, se a evolução for boa, ele tem chances de voltar a ser relacionado já na semana que vem, na quarta-feira, contra um Central Córdoba da Argentina, no Maracanã, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Então, uma ótima notícia, não só para o torcedor do Flamengo, mas também para a seleção brasileira, não é, Renata? É verdade, estamos aqui empolgados com a notícia do Pedro. Que bom que ele não enfrentou meu Internacional, seria problemático, eu imagino. Mas o Pedro é um jogador que ele é importante para a estrutura do Felipe Luiz. O Juninho tá lá, ainda não é um titular absoluto. Não tem um jogador com a característica diária, com a presença dele para fazer pivô, para aparecer, para chamar jogadas. O Flamengo não tem ninguém com esse estilo e ele tá voltando. Edu, seria bem bacana para o Felipe Luiz, eu imagino que ele está contando os minutos. Aí tem essa expectativa, se volta contra o Juventude, contra o Central Córdoba ou daqui a pouco num jogo próximo a esses. Ele tem que pegar um jogo mais tranquilo, Renata, até porque ele está vindo de uma lesão séria. Eu tive 4 dessas lesões, eu sei o que de repente está passando na cabeça dele. Eu acho que é a segunda dele também, né, que ele fez uma no Fluminense e agora no Flamengo. Então ele tem que ir voltando aos poucos, né? De repente pegar um jogo onde que o Flamengo está ganhando, né? Coloca ele lá, vai dando minutagem para ele, né? Até mesmo para ele adquirir novamente a sua forma física, a sua confiança, né? Porque em determinado momento você fica com medo de fazer alguns movimentos, né? Principalmente da lesão que ele teve, né? De repente fica no seu subconsciente ali, você nem imagina. Mas eu acredito muito com o reforço do Pedro, o Flamengo com certeza vai ser muito importante dentro do campeonato e também pela temporada. Cicinho, uma pergunta bem fácil para você. Vou começar dificultando sua vida, na verdade. Se você pudesse escolher um só, entre o Pedro, Yuri Alberto ou Vitor Roque, quem você contrataria se você tivesse um time? O meu time, sem sombra de dúvida, o Pedro. Pedro. Na verdade, essa notícia é tão boa para o Flamengo quanto para a seleção brasileira. Porque a seleção não tem um jogador com a característica do Pedro. E é tão importante isso que o Edu falou. Eu também tive 3 vezes, né, a lesão no joelho. E quando você é defensor, você consegue, conduzir seus movimentos. Agora, atacante igual o Pedro, é muito importante essa recuperação dele, porque é toda hora pancada. Então, ele vai estar jogando de costas, vai estar tomando pancada toda hora. E para quem voltou de uma lesão, mas ele é um jogador experiente, é um jogador que consegue ter a linha de raciocínio bem rápida. E no meu time jogaria fácil, daria até a abraçadeira de capitão. Que coisa, hein? Ele é um jogador diferenciado e ele fez a cirurgia no dia 13 de setembro. Nós já estamos no mês de abril de 2025 e a seleção não encontrou um cara para o lugar dele. Acho que o Igor Jesus até tentaram ali, mas está difícil encontrar esse 9 e um 9 ainda clássico. E o Pedro é diferente. Acho o Pedro muito decisivo, participativo. É um cara que não se esconde do jogo e ainda tem técnica também. Tem. E conseguiu jogar do lado do Gabigol, né? Fizeram gol para Dedéu. Ele, na época do Flamengo, ali com o Gabigol e o Pedro e o próprio Dorival Júnior, que conseguiu colocar essas 2 peças para funcionar. Agora, a notícia é maravilhosa de um cara que sabe... Aqui é presença diária, faz gols.
O jogo tá difícil, pode pifar nele, né? Jogar de negócio de pifar, né? Você adorou esse termo, Eu né? gostei, Falei pode pra ele pifar. esses dias, ele, de onde você tirou pifar? Eu falei, ué, vocês não falam isso no futebol? Jogando baralho. Pife. Então, um negócio. Isso aí também. O Ronaldo tem cara Então, que... você gosta de uma jogatina? Não, eu não gosto de jogatina, eu gosto mais do barulho da Cascavel. O barulho da Cascavel eu gosto muito. Agora, no caso do Pedro, esse aí, se fosse essa lesão dele, se fosse há muito tempo atrás, ele não estava voltando tão cedo não, né? Porque hoje a tecnologia está tão avançada nesse meio que o cara pode voltar, vai ter essa adaptação e pode voltar tranquilo depois de um bom tempo. Agora, não quero falar de notícias ruins, mas não tem jeito. Está no noticiário. Tem uma nota do GE de hoje, avançando. A gente vai até mostrar daqui a pouco o trecho da entrevista do Pedrinho, que começa esse debate aí. Olha, Vasco e Flamengo. Direção vascaína alega que recebe torcidas rivais em São Januário. Decisão está com o BEP. O que quer dizer isso? Recebe torcidas rivais em São Januário e, por isso, pode receber o Flamengo. Esse aqui é o tempo. Por que não o Flamengo? Essa é a alegação do Pedrinho. E o BEP é o batalhão, muda de nome, né? Já mudou de nome algumas vezes, mas é o batalhão de estádios aqui no Rio de Janeiro, que cuida da segurança nos estádios. Vamos rodar o que o Pedrinho falou, iniciando aí esse debate. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário, Vasco e Flamengo. Estou do lado do Pedrinho, no sentido de defender o próprio estádio, porque fica com uma cara de... Esse é o último Flamengo e Vasco e Flamengo, claro, né? O Vasco é o mandante. Esse é o último Vasco e Flamengo lá, sem público por causa da pandemia, tá? Isso não tem a ver com questões de segurança. Esse jogo foi disputado em 2020, estávamos na época da pandemia, o público estava afastado dos estádios. Com o público, acho que foi 2017. Que foi aquele da confusão, 1-0 Flamengo. Teve confusão, mas aí é que tá. No Rio de Janeiro, tem clássico disputado com torcida mista, por exemplo, né? Não estou nem falando, porque eu ia dizer o seguinte, eu me alinho ao Pedrinho na luta por São Januário, mas não gosto da ideia de que se tiver que ser com torcida única, vai ser. Acho que torcida única tem que... Enfim, não deveria nem ser o último recurso, deveria não ser um recurso. Perfeito. Né? E o Rio de Janeiro é o último bastião da luta contra a torcida única, né? Assim, dos grandes campeonatos, né? Dos jogos que envolvem grandes clubes, o Rio de Janeiro consegue ainda preservar. Tem aquela área mista do Maracanã, né? Acho que vale a pena lutar por isso também, lutar pela convivência entre torcidas, que nem sempre é fácil, a gente sabe, dá trabalho para o BEP, por exemplo, que é quem tem a última palavra. Mas dizer que as torcidas só não podem se encontrar em São Januário, para mim fica com cara de preconceito. O estádio é mais perigoso do que os outros, por causa da localização dele, não faz muito sentido. Né? A convivência entre as torcidas é pior, mas as duas foram juntas ao Maracanã. Sim. Né? Então, eu acho que essa luta do Pedrinho por jogar em São Januário contra qualquer outro clube, né? Inclusive o Flamengo, acho muito justa, muito legítima. Primeiro, 2017, Vasco, Flamengo e São Januário, 1-0 Flamengo, a confusão foi na torcida do Vasco. Uma confusão criada pela torcida do Vasco e não teve nada de confronto de torcida. Eu sou um jornalista que frequenta muito arquibancada ainda. Não sei até quando, mas frequento muito arquibancada e frequento arquibancada inclusive em setores visitantes, que é um tipo de futebol que eu adoro. Eu adoro ir ver o meu time em estádios fora do Rio, fora ou mesmo dentro do Rio, mas em outros estádios. Tem de tudo. Tem jogo que é fácil, é lindo, é convivência entre torcidas, a depender de como ali a situação é. Tem jogo que é tenso, tem jogo que é complicado mesmo, mas em todo jogo dá para fazer. Em todo jogo, com o policiamento correto, com o isolamento correto. Tem um exemplo, por exemplo, recente, que é Minas Gerais. Minas Gerais tem uma relação muito complicada. A polícia tem uma relação complicada com o torcedor visitante muitas vezes, mas Minas Gerais, recentemente, o Mineirão reformou ali a maneira do torcedor visitante entrar, que ele não tem contato nem visual com o torcedor local. E isso, para jogos tensos do Cruzeiro, especificamente ali, faz a diferença. Você consegue fazer, tem solução.
Hoje no futebol, pouca certeza você pode ter no futebol do que ajuda, do que não ajuda um time. Uma delas é mando de campo. Mando de campo, estatisticamente, ajuda seu time. Se você joga no estádio que você costuma jogar, você tem mais chance de ganhar. Se você joga no estádio que o outro time, que seu adversário mais costuma jogar, você tem mais chance de perder. Isso é fato. Isso não tem discussão. Então faz sentido pro Vasco. Faz sentido ele não querer jogar no Maracanã. O Flamengo manda todos os seus jogos no Maracanã. O Fluminense manda todos os seus jogos no Maracanã. O Vasco vai pegar um jogo, num campeonato que é concorridíssimo, seja lá qual for o objetivo do Vasco no campeonato, e jogar no mesmo, 2 vezes, quando for mandante e visitante, no mesmo estádio. Também acho que a questão de torcida única é um assunto que deva ser evitado. E talvez o Pedrinho tenha se apressado nessa entrevista. Talvez o erro tenha sido abrir porta para esse debate. Mas tem uma situação aí, eu acho o seguinte, o Vasco está no direito dele, não há como você liberar um estádio para todos os jogos, menos para um. Claro. Isso e acho que a declaração isso. da torcida única do Pedrinho, ela vai um pouco nessa linha. Olha, eu quero que jogue em São Januário, mesmo que o preço seja torcida única, mas talvez... pudesse esperar para falar um pouco, na torcida única. Mas... Fica parecendo que ele pediu, mas a nota do Vasco deixa claro que o Vasco não pede torcida única. O Vasco quer jogar em São Januário contra o Flamengo, com 5 ou 10%, a divisão de torcida que existe no Campeonato Aí Brasileiro. sai o 50-50, que é uma tradição do Rio também, mas aí é uma situação que alguma coisa a gente não vai ter. Tudo junto a gente não vai ter. E aí tem a contrapartida também. Quando o Vasco for jogar com o Flamengo no Maracanã, vai ser 90-5. Me incomoda, sim, óbvio, mas aí é uma questão que não é do Vasco, porque a grande realidade é fecharam as portas para o Vasco jogar no Maracanã. O Vasco, quando vai mandar seus jogos no Maracanã, ele tem que acionar a justiça e jogar com base em liminar. Então, quando você fecha as portas agora, ele tem que jogar no Maracanã. Não, ele não tem mais que jogar no Maracanã, ele não pode jogar no Maracanã. Né? Agora, óbvio, o futebol brasileiro ele passa por isso, e seja no Rio, seja nacionalmente, não há uma decisão em prol do espetáculo nunca. Né? Os clubes sentam à mesa, o que é melhor para o espetáculo? Isso nunca vai acontecer. Então, assim, o Vasco, a partir disso, já que Flamengo, Fluminense fecham as portas do Maracanã, quando o Vasco quer jogar lá, óbvio que ele não pode mandar um jogo lá, né, já que as portas estão fechadas. Então, assim, ele tem que jogar em São Januário. Óbvio, jogando em São Januário, se existir a situação da torcida única, no jogo de volta, a torcida única, vai se abrir um precedente para os clássicos do Rio, e eu acho que teremos em breve o que acontece em São Paulo por aqui. Culpa do Vasco, não. Culpa da ausência de uma gestão coletiva de espetáculos quando se trata do assunto futebol, porque se coloca a questão da vitória. Mas no caso do Vasco, eu acho que apenas está acontecendo uma resposta do que acontece com ele, Vasco. Se fosse natural o Vasco jogar no Maracanã, né, porque não é o Vasco que estraga o gramado do Maracanã, Sim. como foi colocado muitas vezes. Se fosse natural o Vasco jogar no Maracanã, eu tenho certeza que os dois clássicos esse ano seriam como foi no ano passado, 50-50 no turno e retorno. Agora não é. O Vasco não pode jogar no Maracanã. Então o estádio Vasco é São Januário. E São Januário tem que receber esse jogo. Né? A obrigação, acho, todo respeito ao BEP, que faz um trabalho, né, é o batalhão de policiamento de estádios que existe no Brasil, aqui no Rio, né? Então, assim, é um trabalho de excelência. Agora, a obrigação da polícia, pelos impostos que a gente paga, é fornecer segurança para você ir e voltar em salvo do estádio que está liberado para receber partidas. Então, acho que é isso. Acho que é simplesmente isso. O Vasco tem todo o direito de fazer o que está fazendo. O Vasco deve jogar em São Januário. Fica uma tristeza porque os clássicos cariocas vão, acho que sem volta, para esse sentido. De a gente ter cada vez mais torcidas menores, ou 5%, ou torcida única. Vamos lutar por esse 5% aí, porque 5% é melhor faz que diferença. zero. Torcida única. E o BEP revê posturas, né? O BEP fala que não dá para mandar Vasco e Flamengo em São Januário, já se manifestou dessa forma algumas vezes, mas o BEP é o mesmo também que falava que não dava para ter 2 jogos simultâneos de 2 torcidas no Rio. E teve na Libertadores ano passado durante as quartas finais, vai ter de novo. O famoso prefiro não. Prefiro não. Mas se tiver que fazer, eu dou meu jeito. Dá o jeito. Vai dar. O Rio de e Janeiro... ninguém está dizendo que é fácil, não, tá? Não. A gente sabe como é difícil, né, garantir a segurança de um jogo de futebol, mas, enfim, é algo que precisa ser feito. Hoje tem estreia de brasileiro. Galera, então vamos aqui agora falar sobre esse tema aí, né, sobre essa questão do mercado da bola do Flamengo. E segundo o site aqui, né, torcida do Flamengo, o Flamengo, ele demonstra interesse em Thiago Almada, mas segundo aqui, né, parece que ele pode se encaminhar para outro clube. É uma notícia que já havia sido dada, na verdade, né, pelo Flazoeiro, né, ele falou sobre esse assunto, mas que o Flamengo, ele demonstra interesse nesse jogador, né? Imagino que vocês conhecem, é um argentino que esteve na Copa do Mundo, é o argentino
que fez uma grande passagem pelo Botafogo, né? Foi pouco tempo, acho que foi 6 meses que ele ficou no Botafogo, mas ele conseguiu mostrar uma qualidade assim extrema. Ele conseguiu ser muito importante para a campanha do ano passado do Botafogo, né? Sabemos que o Botafogo teve um time muito forte, o Botafogo teve vários jogadores bons e ele foi um desses protagonistas. Segundo algumas pessoas, foi até o jogador mais importante, né? Ele e o Luiz Henrique, né? Foi jogadores que mais conseguiram ali, enfim, ajudar o Botafogo, né? Mostrar assim uma desenvoltura, mostrar um talento, enfim. Então, o Thiago Almada é um grande jogador. E ele também esteve, inclusive, galera, nesse último vexame da seleção brasileira contra a Argentina. Ele estava na seleção argentina, né? E ele conseguiu ali destruir, um dos que conseguiu destruir a seleção brasileira. Então, assim, ele é um cara muito bom. Ele é um baixinho, ele é muito rápido, ele tem muita habilidade, ele tem várias virtudes. Eu gosto muito dele, né? Lembrando que ele fez a função do Messi na Argentina, né? Que o Messi não estava, no caso, nesse jogo. O Messi não conseguiria jogar e aí o Scaloni conseguiu, né? Eu acho interessante colocar o Thiago Almada para poder fazer essa função que ele fez muito bem, né? Claro que não com a mesma maestria do Messi, mas ele tem muita qualidade também. Conseguiu, assim, ser muito importante, né? Para aquela vitória da Argentina. Mas enfim, sobre a notícia,